A empresa de restauração florestal ReGreen venceu o leilão de concessão da Floresta Nacional do Bom Futuro. A empresa vai ter o direito agora de gerir uma área de 59 mil hectares por um período de 40 anos. Esse leilão, que foi realizado em março, já é um marco histórico porque foi o primeiro projeto federal com foco na reestruturação da biodiversidade e a geração de créditos de carbono. Para a gente conversar sobre essa concessão, converso agora com o Thiago Piccolo, CEO da ReGreen, que está aqui comigo no estúdio em São Paulo. Nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, também participa dessa conversa. Thiago, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Vitor, e bom dia também, Hittner. A Hittner, também te cumprimento. Eu queria começar esse bate-papo perguntando exatamente sobre essa estratégia. 59 mil hectares, período de 40 anos. Eu queria entender a tese por trás exatamente desse investimento. A gente ainda acompanha uma certa incipiência nas discussões sobre o mercado de crédito de carbono. Eu queria exatamente dar o start nessa conversa, tentando entender os fundamentos por trás desse investimento. Perfeito. Então, assim, a ReGreen é uma empresa que foi fundada 4 anos atrás. A gente hoje já tem, antes do leilão da concessão de Bom Futuro, em torno de 40 mil hectares de áreas próprias e de parcerias rurais com proprietários pecuaristas principalmente, e a lógica econômica está em entender que restaurar uma floresta numa área degradada pode ter um valor econômico muito superior do que continuar com a atividade de baixa produtividade que existe lá naquele momento, tá? E o leilão de concessão ele se insere numa estratégia de ampliação da pegada da companhia, da quantidade de hectares que a gente trabalha, indo além das áreas particulares e começando a trabalhar com áreas públicas também. O Brasil tem milhões de hectares de áreas públicas que foram desmatadas no passado, a maioria delas ilegalmente, e que hoje se encontram improdutivas e que são uma oportunidade gigante de gerar renda e impacto ambiental e social muito destacado. Tiago, obrigado pela entrevista, bom dia. Queria te dizer, em primeiro lugar, que eu conheço a Flona Bom Futuro, estive lá em Rondônia um bocado de vezes ali, na época da construção das usinas do Rio Madeira, mas me lembro de concessões, já na década dos anos 2000 se falava muito das concessões florestais e na época havia dúvidas, até um certo preconceito ideológico de que isso seria privatização da Amazônia. Depois as pessoas acostumaram-se com a ideia, mas ainda a modelagem vinha muito na linha de desenvolver atividades extrativistas, a castanha, o açaí, pequenas atividades econômicas, e aí você teve um pulo do gato ao autorizar a negociação, a comercialização de créditos de carbono. Daí que vem a minha pergunta, hoje a modelagem, hoje a regulação das concessões florestais atingiu o nível de maturidade adequado? O que está, digamos assim, no ponto ótimo, deu certo e o que ainda falta melhorar? Por exemplo, essa disputa que sempre existe nas florestas, que continuam sendo públicas, só geridas pelo setor privado, mas com os órgãos para policiamento, para vigilância das áreas, para evitar invasões e desmatamento ilegal. Isso já tem um diálogo e uma modelagem suficientemente desenvolvida ali com os entes públicos? Hittner, eu acho que o ponto que você colocou é excelente e adorei a forma também com que você colocou. Não se trata de privatizar a floresta, a propriedade continua sendo integralmente do governo federal. A gente é um ator que tem um contrato por 40 anos para empreender a restauração dessa área e devolver, ao final de 40 anos, a área completamente restaurada, o mais próximo possível de uma floresta primária, nativa, que existia lá antes do desmatamento. Eu acho que teve 2 evoluções nessa questão da modelagem que ajudaram e que a gente aposta que vão permitir o destrave desse programa de concessões em larga escala. O primeiro tem a ver com o que você falou, com a fonte de receita do carbono. Então, a gente atua no mercado voluntário de carbono, é um mercado que vem crescendo, composto de empresas de grande porte, que fizeram compromissos de neutralidade de carbono e que aí, dentro dessa jornada, para atingir essa neutralidade, investem em projetos como o nosso para compor o portfólio, tá? E hoje a gente percebe uma valorização desses créditos de carbono, percebe uma valorização dos projetos de restauração florestal, que resultam na remoção de créditos de carbono, e percebe uma demanda por alta qualidade, né? Então tem que ter integridade, tem que ter a titularidade da terra muito bem delineada, tem que ter co-benefícios para as comunidades, para a biodiversidade e tudo mais. O segundo ponto tem a ver com essa questão de segurança. Então, esse contrato tem uma previsão para que a gente desenvolva
um plano de restauração florestal e um plano de proteção florestal. E contanto que a gente esteja executando fielmente o que a gente colocou no plano, as responsabilidades todas de proteção da integridade da área e as consequências, eventualmente, se isso não for cumprido, elas pertencem ao poder público. O poder público é responsável por isso, tem que nos indenizar, tem que equilibrar o contrato. Então, isso deixou os riscos mais bem balanceados, né? A gente tem o risco comercial da nossa atividade, o risco técnico dela, né, de gerar a floresta, mas a parte de proteção patrimonial e física fica com o governo e isso equilibrou muito melhor, eu acho, os riscos da concessão. Tiago, esse certame ele foi considerado histórico até por ser o primeiro que não envolve a exploração de madeira, né, mas a manutenção da biodiversidade. Eu queria entender por que houve apenas a REGreen como a interessada e como player, né, que teve, de fato, interesse nesse leilão. Há outros players desse mercado que teriam a estrutura ou até mesmo interesse de entrar nesse certame? Pois é, como você falou, Vitor, e acho que o Serviço Florestal Brasileiro tem muito orgulho, ele já tem, se eu não me engano, são 27 áreas concedidas, mas aí é para o manejo sustentável, para que você colha alguns indivíduos de forma sustentável, são poucos indivíduos por hectare num ciclo de 30 anos. Então esse modelo é um modelo já estabelecido, tem vários anos, tem 27 concessionários e com bastante sucesso. O modelo de restauração de florestas é o primeiro, né? E a gente espera que seja o primeiro de muitos. Agora, a gente está num mercado relativamente novo. A REGreen é uma empresa que tem pouco tempo, tem 4 anos. Enfim, é o primeiro leilão, então acho que esse ineditismo todo contribui para que haja ainda relativamente poucos concorrentes nesse mundo. É um projeto complexo. É um projeto complexo do ponto de vista técnico, do entendimento do que precisa ser feito para voltar à floresta. É um projeto complexo do ponto de vista de escala, estamos falando de uma área muito grande. É um projeto complexo do ponto de vista de infraestrutura. Não estou falando aqui de uma área que tem cercas, pontes, estradas, tudo muito bem estabelecido. A gente vai ter que fazer isso. E é um projeto complexo do lado social também. Então, a REGreen é uma empresa que tem um time científico, um time operacional, um time técnico muito qualificado, que tem investidores de alto calibre, que conseguiu levantar bastante dinheiro e que, portanto, tem a capacidade de se dedicar intensamente a estudar profundamente um projeto como esse. Acho que ainda tem poucas empresas que têm essa capacidade, mas eu tenho certeza que o nosso sucesso vai ajudar a trazer outros para o mercado e a gente se vê como líder de um mercado com muitos concorrentes. Tiago, eu queria te fazer uma pergunta conciliando negócios, oportunidades de mercado com política pública. E a política pública brasileira é de uma meta muito grande, muito ousada de redução das emissões até 2035, que envolve desmatamento zero até 2030. E uma restauração florestal também importante. Na parte de desmatamento, a gente tem avançado e obtido bons resultados nos últimos anos, mas ainda estamos muito aquém daquela submeta, vamos colocar assim, de restauração florestal. O governo tem capacidade de fazer isso sozinho ou precisará de mais modelagens muito parecidas com o que aconteceu na Flona Bom Futuro, sejam concessões federais, sejam concessões estaduais, para atingir essa meta de reflorestamento e restauração? Nós temos, Ritter, uma parceria grande com o governo, com o MMA, com o Serviço Florestal Brasileiro, com o IBAMA, com o ICMBio, e a gente percebe neles a vontade de criar modelos que sejam replicáveis e que consigam atrair o capital privado para ajudar nessa meta. Como você falou, é uma meta ambiciosa que a gente tem de restauração de milhões de hectares e que compõem o plano brasileiro para chegar no net zero, no prazo que foi estabelecido. Então, eu acho que tem uma visão clara de que precisa do setor privado para contribuir nisso. Essa concessão ela é a primeira de um programa que vai ser feito. É lógico que é difícil, começando com a primeira, já colocar a data, cronograma, enfim, já ser muito específico e definitivo, porque as coisas têm uma certa fluidez em como elas vão avançar. Mas o próprio governo já colocou uma lista de 11 áreas prioritárias
para futuros leilões, né? Eu estou falando do governo federal aqui, que juntas somam mais de 800 mil hectares. Então, acho que é uma sinalização de que esse é o primeiro passo de um programa que tem o potencial de ser bastante impactante. E o que eu escuto também, só para complementar, o que eu escuto também dos possíveis compradores é um interesse até maior na restauração vindo nesse programa de concessão, pelo entendimento de que o capital dessas empresas vai ser como se fosse uma semente que ajuda a deslanchar um programa que vai ter um impacto muito maior. Então, acho que dos dois lados, da oferta e da demanda, tem um interesse grande em ver isso dando certo. E me permita só complementar, desculpe, Irajá, diante desse cardápio de projetos de concessões florestais que existe por aí, a REGREEN tem balanço limpo, balanço suficiente para entrar nos demais projetos? Tem interesse, tem alguma perspectiva de se alavancar mais, de repente até por meio de uma emissão inicial de ações? É uma excelente pergunta. Vou dar um passo para trás, assim, cada vez mais a gente entende a REGREEN como uma empresa de infraestrutura verde, ou seja, que é altamente capital intensivo, que faz grandes investimentos no momento inicial e depois ela rentabiliza esse investimento a longo prazo de forma relativamente previsível, né? O crescimento da floresta vai gerando os créditos de carbono e vai permitindo a gente rentabilizar os investimentos iniciais. Portanto, não tão diferente do investimento numa rodovia, não tão diferente do investimento numa linha de transmissão, a diferença é que a gente está reconstruindo a floresta, né? Então, assim como qualquer empresa de infraestrutura, a engenharia do capital é muito importante para a gente. Né? A gente precisa ter capital de todos os tipos, precisa ter equity, né? O capital de mais risco, que ajuda a gente a tomar riscos maiores, precisa ter dívida, precisa ter, né, apoio dos clientes, e a gente vem trabalhando todas essas fontes de capital. Inclusive, nos últimos 24 meses, a gente captou em torno de 430 milhões de reais do BNDES, em linhas que incluem um fundo clima, que tem prazos interessantes para a nossa atividade, com garantia de bancos comerciais, como é o caso do Itaú, como é o caso do Bradesco. Então, eu acho que é uma jornada de sofisticação e aumento da estrutura de capital da companhia que vai permitir a gente fazer isso. Temos interesse nas novas concessões, não vamos sozinho ser o único, a gente precisa de outras companhias entrando, mas queremos ser um player relevante nesse segmento. A gente conversou com o Thiago Piccolo, CEO da REGREEN. Queria agradecer muito, Thiago, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Muito obrigado. Itinero, muito obrigado a você também por fazer companhia nessa entrevista.